Vocês devem estar se perguntando: legal, parece interessante esse mecanismo de loteria, parece simples, parece que é fácil de implementar, não vou ter dificuldade de fazer isso em Python, mas tem uma dúvida importante. O que dá para fazer com esses bilhetes? Como dá para escolher eles? Então, uma das coisas interessantes, na verdade, desse método é que os bilhetes eles têm muito mais expressividade do que a prioridade propriamente dita. A prioridade é só um número mágico que não significa nada sem o contexto dele, né? Já os bilhetes, eu tenho mecanismos muito mais diretos para fazer esse controle. Por exemplo, isso é muito usado em sistemas de virtualização ou sistemas multiusuários, né? Geralmente, quando a gente usa no nosso computador, a gente está usando só um usuário por vez, né? Eu estou aqui logado na minha conta, beleza? Quando eu termino, eu dou logout. Se outra pessoa for usar, ela usa a conta dela. Em ambientes como, por exemplo, servidores, clouds ou nuvens, né? E etc., é muito normal um mesmo sistema ter vários usuários diferentes usando a mesma máquina. E aí tem uma coisa interessante, porque cada usuário vai ter a sua prioridade, vamos dizer assim, vai ter a sua fatia de recursos que ele pode usar, mas cada usuário pode ter uma quantidade diferente de processos, né? Por exemplo, eu posso estar rodando numa nuvem da Amazon um único processo, que eu quero que ele pegue tudo possível para mim, e pode ter um de vocês pode estar lá rodando 1000 robôs. Um dos mecanismos interessantes que dá para fazer com bilhetes para ajudar nisso aí é que você pode fazer ticket currency. Currency é moeda, né? Então você pode fazer uma moeda dos bilhetes. Como isso funciona? Então, para cada usuário vai ter os seus bilhetes. Né? Então eu tô rodando lá na Amazon, a Amazon fala, cara, pelo plano que tu tá pagando, tu tem direito a 100 bilhetes, tá? E eu, internamente, eu gero quantos bilhetes eu quiser, que vão corresponder à fatia desses 100 bilhetes. Certo? Então é como se eu tivesse, por exemplo, pensa em moeda antes da moeda fiduciária, que é a que tem agora, falando como se vocês soubessem, né? É, por exemplo, vamos dizer que é um ouro, e a partir do ouro a gente gera uma moeda. Então você tem lá 1 quilo de ouro, e eu imprimo dinheiro, e eu imprimo, sei lá, 100 notas, cada nota representa 100 gramas de ouro, né? Se eu imprimo 200 notas, cada nota representa 50 gramas de ouro. Então, ó, aqui um exemplo para ficar mais simples. Eu tenho dois usuários, cada um tem 100 bilhetes, né? Os usuários têm a mesma conta, têm o mesmo padrão. O usuário A roda dois processos e dá 500 bilhetes para cada. Então tem A1 e A2. Ambos têm 500 bilhetes. E tem B, que só tem um processo B1, que tem 10 bilhetes. Aí você pode olhar, pô, então os processos A1 e A2 vão ter 1000 bilhetes entre si, enquanto B1 só tem 10. Só que isso aqui é representando do total de 100 bilhetes que esse usuário tem. Né? Então, na prática, seria como se, do ponto de vista dos usuários, eles têm um valor. Né? É como se, por exemplo, isso aqui fosse o dinheiro, o peso argentino, e isso aqui é o real. Eu sei disso porque o peso argentino eu acho que está 18 pesos argentinos para R$ 1. Então tem essa questão de conversão. Na prática, cada um desses teria. A1 teria 50 bilhetes, A2 teria 50 bilhetes e B1 teria 100 bilhetes. No global, é assim que seria traduzido. Então, ó, A1 e A2 tem 50 bilhetes globais e B1 tem 100 bilhetes globais. Então, ó, essa é a primeira coisa. Eu consigo fazer com que o usuário, livremente entre seus processos, ele possa dividir os seus bilhetes. Né? Com prioridade seria muito mais complicado. Eu teria que dar uma prioridade para o usuário? Não é bem isso que eu quero, né? Prioridade não funciona bem para esses casos. Né? Então, ó, nesse caso aqui ele já funciona melhor porque eu posso dar esse tipo de controle para os usuários e manter a divisão justa de acordo com esse valor de bilhetes globais. Outra coisa que dá para fazer, um processo pode transferir seus bilhetes temporariamente. Né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho dois processos. Um processo, por exemplo, qualquer coisa com cliente servidor. Tem um programa que está rodando, ele quer que
outro programa faça alguma coisa para ele. Sei lá, por exemplo, o Word está chamando corretor ortográfico. A gente vai dar um comando, ou melhor, vou fazer um mais simples. Você está um exemplo real meu. Eu estou aqui com um programa de edição de vídeo. Esse programa, na hora de depois que a edição está pronta, eu mando ele renderizar, que é pegar o vídeo que eu editei e gerar um arquivo MP4. Nessa hora, o programa principal, o editor, ele poderia transferir seus tickets para o processo de renderização, para falar, ó, o renderizador roda mais rápido, porque eu tô dependendo dele mesmo, né? Então toda vez que eu tô precisando de alguma coisa, eu posso emprestar meus tickets para esse processo que eu tô dependendo, para ele rodar mais rápido, né? É como se eu estivesse falando, já que eu tô esperando, eu pago para você, eu te empresto esse dinheiro para você rodar mais rápido, né? Outra coisa que dá para fazer também é inflação. Que é o quê? Se eu estiver num ambiente que todos os processos confiam um no outro, não é todo, né? Mas eu estou num ambiente fechado com os mesmos processos, um processo pode sozinho aumentar o seu número de tickets, sem precisar combinar com os outros. Então, se por exemplo sou eu rodando, estou na minha máquina, eu posso falar, olha, esse processo é importante, aumenta aqui, é que nem aumentar a prioridade, aumenta aqui os tickets dele para ele rodar mais. Então, isso é outra coisa que dá para fazer super fácil. Essa que é a beleza do negócio. Tu vai fazer isso com prioridade, tu vai ter que implementar gambiarra. Com loteria e parecidos, você não precisa fazer quase nada em termos de implementação. Basta tu ter uma forma do processo, por exemplo, transferir bilhete um para o outro ou aumentar seu próprio número de bilhetes. Mas legal, você mostrou que bilhetes são interessantes, dá para fazer um monte de coisa, mas como é que se implementa esse negócio? Como eu disse no outro vídeo, uma das grandes vantagens do escalonamento por loteria é que ele é simples e é fácil de implementar. Basta ter um bom gerador de números aleatórios, uma estrutura qualquer para guardar os processos e um contador que me dá o total de bilhetes entre esses processos. Só preciso disso. Então, para decidir qual bilhete é escolhido, basicamente eu sorteio um número entre 0 e o total de bilhetes, como eu falei no outro vídeo. Por exemplo, aqui nesse exemplo, 400. Se eu escolher 70, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui, 70 é menor do que o total de tickets e pode parar. Se em vez disso foi 170, ele vai olhar, 170 é maior que isso aqui. Eu vou olhar para a próxima. 170 é maior do que 100 mais 50. Então é nesse aqui. E ele escolhe esse cara porque 170 é menor que 100 mais 50 mais 250. Se fosse um número tipo 120, ele olhar é menor que 100, mas é menor do que 150, então ele vai parar aqui. Como você faz isso? Isso aí, meu amigo, se nesse caso aqui que é uma lista, isso é um for, né? Não tem mistério. Agora eu vou deixar aqui uma pequena provocação para vocês. Como vocês fariam para esse processo ficar mais rápido? Tá? Tem uma pequena coisa que você pode fazer que deixa isso aqui mais eficiente. Que é o quê? Se você ordenar essa lista por número de tickets, em ordem decrescente do número de tickets, ela vai ficar mais eficiente. Vamos ver um pouco. Então, ó, ordenando por ordem decrescente. Aqui está 250. Aqui está 100. E aqui está 50. Cortar aqui. Cortar aqui. Por que isso é mais eficiente? Vamos pensar um pouco. Eu vou fazer toda vez que eu precisar pegar alguém nesse cenário, eu faço um sorteio entre 0 e 400. Ordenado, se der um número entre 0 e 250, ele vai odd 1. Né? Ele vai simplesmente pegar o primeiro cara da lista e já é ele. Se for um número entre 250 e 350, ele vai ter que olhar dois caras na lista. E se for mais de 350, ele vai olhar três caras nessa lista. Vocês concordam comigo que isso daqui é o que vai acontecer mais vezes?
mais da metade das vezes ele vai achar logo no primeiro. E simplesmente ordenando, né? Então, nesse tipo de situação, usar uma estrutura de dados que mantenha eles ordenados pelo número de tickets vai te dar um ganho de eficiência na chamada de próximo, né? Que é uma chamada que você chama o tempo todo. Toda vez que o quantum de um processo acaba ou um processo faz entrada e saída, ele chama a função próximo, não é verdade? Então, ó, você tá simplesmente por manter ordenado, você diminui quantas caras nessa estrutura de dados você tem que checar. Aí, uma coisa interessante pra gente ver aqui é que esse tipo de algoritmo, ele não está preocupado em maximizar tempo de resposta, nem turnaround ou tempo de execução. A grande preocupação desse tipo de escalonador é justiça. Então, o ideal seria ter alguma forma de medir a justiça. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, uma métrica de justiça. Então vamos pegar esse cenário aqui, que eu tenho dois processos com o mesmo número de bilhetes e o mesmo tempo de execução, né? Então, o cenário ideal seria, como eles têm o mesmo número de bilhetes, nenhum é mais importante que o outro. Eles têm o mesmo tamanho, então o ideal seria que eles acabassem juntos, né? Ao mesmo tempo. Isso seria o mais justo, né? Porque não tem nenhum que é melhor que o outro, né? O processo A é tão importante quanto o processo B, então tanto faz. O ideal seria que eles terminassem juntos, mas a aleatoriedade não garante isso, né? Por quê? Porque pode acontecer de rodar duas vezes o primeiro antes de rodar o segundo. Pode, né? Então, ó, para medir quão justo é, a gente tem aqui uma medida que é o U, que é o U de unfairness, de injustiça. Que deveria ser justiça, porque se vocês vão olhar, quanto maior o valor, menos injusto. Então é estranho, tá? Então, na prática, o que é o U? É o tempo de execução do primeiro processo sobre o tempo de execução do segundo processo. Isso dado dois processos que são iguais do ponto de vista do algoritmo, a injustiça é quão diferente foi o tempo de execução de um para o tempo de execução do outro, né? Quanto mais próximos os tempos de execução, mais justo, certo? Então, ó. Então, por exemplo, vamos dizer que o R é 10. E o quantum vamos dizer que é 10 também. Então, ó, o primeiro terminou no tempo 10 e o segundo no tempo 20. Nesse exemplo, é 10 por 20, que é 0,5. Isso aqui é ruim, tá? Por quê? Porque tá basicamente falando que um processo levou o dobro do tempo do outro para terminar. Conforme esse cara aqui sobe e esse se mantém, esse valor aqui vai se aproximando de 1, não é verdade? Então essa medida U, se os dois terminarem ao mesmo tempo, dá 1. E quanto mais distante o tempo que um termina do outro, menor. Então aqui um exemplo. Quanto maior o processo, mais a aleatoriedade vai chegando próximo de 1. Né? Então, ó, se o tamanho é 1, sempre vai dar 50%. O 0,5. Por quê? Porque no primeiro tempo vai acabar um, no tempo 2 vai acabar o outro. Não tem o que fazer, né? Conforme você vai rodando mais vezes, é aquele negócio que eu falei da moeda. Quanto mais vezes você joga a moeda, mais próximo o número de caras e de coroas vai chegando de 50-50, né? Então, quanto maior os processos, mais vai ficando empatado o tempo de execução. Mais eles terminam próximos do tempo de execução um do outro, até limite chegando em 1. Tá? Nunca vai ser exatamente 1 em uma só CPU, né? Por quê? Porque uma hora, em algum momento, ele vai ter que terminar um antes do outro. Né?
No cerne do escalonamento por loteria tá justamente a distribuição de bilhetes. Se a distribuição de bilhetes for ruim, assim o algoritmo também não vai prestar, né? Ah, professor, então como é que faz? Se você for usar num sistema de computação normal, num computador, você usa critérios similares ao critério de prioridade. Tá? Então, um jeito fácil de implementar isso é pegar toda aquela aula de prioridade, aquele esquema de prioridade, e usar ele para dar bilhetes. Qual é a diferença disso para o MLFQ? Primeiro, eu não preciso de boost. Por quê? Porque a loteria garante probabilisticamente que não vai ter starvation. Aquela história. Se eu tenho lá 100 bilhetes e um cara tem um bilhete, ele tem 1% de chance toda vez. Uma hora ele vai cair. Eu sei que parece estranho, eu sei que muita gente não aceita as probabilidades, mas quanto mais rodadas tiver, vai aumentando a chance daquele cara com um único bilhete rodar. Uma hora é a vez dele, né? Tem um termo probabilístico que é os macacos, infinitos macacos com infinitas máquinas de escrever vão escrever todos os livros do mundo. E vão. A gente não consegue pensar em infinito, mas quanto mais tempo tiver, mais provável que mesmo aquele cara que a chance é mínima, a hora dele vai chegar. E além disso, o empréstimo flexibiliza coisas como, que eu não cheguei a falar, porque tem mais a ver na parte de concorrência, problemas como inversão de prioridade, né? Que é quando um processo de prioridade alta fica bloqueado esperando o processo de prioridade baixa. É um negócio que é bem complicado. Vamos pensar lá no MLFQ. Tem um cara que está lá na primeira fila. Ele é um processo muito importante. Ele é um processo alta prioridade. Se esse cara ele bloqueia e está esperando um cara de prioridade baixa, lascou-se. Esse cara de prioridade baixa só vai rodar quando tiver o boost, né? Então a gente tem um cara de prioridade baixa, alta, esperando como se tivesse prioridade baixa. Com loteria, o cara de prioridade alta, na hora de bloquear, ele pode simplesmente emprestar a prioridade dele, ou seja, os bilhetes, para o cara de prioridade baixa. O cara roda bastante, e quando ele volta, ele pega os bilhetes de volta. Interessante, né? Isso daí dá muita flexibilidade. E acaba gerando situações muito interessantes. No próximo vídeo, e para terminar, eu vou mostrar um outro algoritmo de escalonamento baseado em proporcionalidade. Só que dessa vez um determinístico, ou seja, um que não usa aleatoriedade, que é o Stride Scheduler, que é bem interessante, então não percam. Até já.